Alô, bebês, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós estamos no nosso 28º episódio. Faltam só 3, galera, o 28, o 29 e o 30. Com isso a gente vai ter uma cidade inteira já arquitetada. Faltando apenas aquela última revisãozinha, aquela última detalhamento e já vai ser algo funcional. Se você chegou até aqui, parabéns. Se você ainda chegou aqui, mas não conseguiu construir, depois com calma, vai lá, comece no episódio 1 e vai fazendo aos pouquinhos. Se você já tem, já passa pro próximo, já passa pro próximo, vai indo, porque eu quero que você consiga ver a sua cidade pronta em 30 passos. Claro que depois a gente tem outros elementos, a gente tem a comunicação, nós temos o estreitamento, nós temos o que está fora da cidade, as peculiaridades, criaturas, sistemas mágicos, tem muitas coisas ainda, mas imagina só, depois de 30 passos, um dia para cada um, você ter a sua cidade fechadinha, já preparada para receber o banho como eu posso dizer, o banho de todo o resto. Seria algo incrível. Então, fica aí porque tá maravilhoso. E se você não sabe o que tá acontecendo, chegou aqui, viu um louco falando disso, um cardzinho com todos os episódios até então, com todas as coisas onde a gente tem o tema principal, roleta para ver inspiração, 10 minutos de pesquisa, caso necessário, 10 minutos de escrita e depois a gente conversa sobre a criação. Lembrando que a ideia é você criar algo em cima, referenciando ao máximo aquela inspiração daquele dia e depois, obviamente, colocando elementos que puxem outros elementos para deixar a sociedade mais integrada, beleza? Então, bora pra roleta e vamos descobrir qual que vai ser a ideia de hoje. Agora vamos ver qual que vai ser a inspiração de hoje. Fala aí, Rafa, beleza? Cara, minha indicação de ideia é você criar alguma coisa baseada no meu conto lá, o ficção científica lá, né? Lágrimas da Saudade, se der. Valeu! Então, pessoal, como vocês podem ter visto, apareceu escritores, youtubers, decidi chamar o Matheus porque ele é maravilhoso. Eu gosto muito dele, ele é um rapaz incrível, além de ser muito inteligente e muito bom naquilo que ele escreve. Ele tem diversos contos, faz parte da Prosaica, galera que não sabe o que é Prosaica, vou deixar aqui no Instagram deles para vocês irem lá ver os contos que a galera vai mandando, vai construindo, já apareceram aqui várias vezes também para conversar um pouco sobre as edições. Então, cara, é muito bom. E ele, como vocês podem ter visto, falou pra gente ter uma inspiração em cima do conto Lágrimas da Saudade. Vou deixar aqui embaixo para vocês poderem ler esse conto, é bem curtinho, são só 2 páginas. Então, dá uma olhadinha, lê e depois procure mais materiais que ele tem. Ele tem um e-book também sobre os primeiros passos para a escuridão e está construindo, expandindo o seu cenário, obviamente, tendo aqui a ajuda dos voz que vos fala para deixar um cenário muito mais completo, cheio, vivo. Então, é aquela coisa, né? É um criativo, é um grande amigo, escreve pra caramba e tem um cenário ajudado por que vos fala, não tem onde pecar. Você vai ver, ele escreve, é algo maravilhoso. Confere aqui embaixo depois pra você tirar a própria conclusão, beleza? Então, vamos lá, vamos dar uma lida de novo aqui junto e depois a gente vai pra criação e vamos ver o que vai sair daí. Então, pessoal, obviamente eu não vou assim ler com vocês porque, né, apesar de ser 2 páginas, eu não tenho o dom da leitura dinâmica para deixar algo mais bonitinho para vocês, então, para não pecar, eu vou dar aquela lida aqui com vocês. Obviamente, caso vocês queiram ler com calma, link aqui embaixo, lê com calma. E se vocês acharem interessante, antes de seguir para a criação, dá uma pausa, lê, e depois você volta, ou depois que você vê o que eu criei, você vai lá no conto e vê se eu consegui puxar a essência legalzinha, beleza? Então, bora lá, vou dar aquela leitura nesse tempo e depois a gente vai para a criação. Take it, I can take it. You got me feeling alright.
touch the sky. Starlights, I'll be running up and down, trying to think about you all the time. I don't really need to apologize. I know, but you like it. I'll be staying outside, yeah, so I don't think about life, yeah. Can you tell me a lie? 'Cause I can't take it, I can't take it. You got me feeling alright, yeah. Every day by your side, yeah. Can you tell me a lie? 'Cause I can't take it, I can't take it. Então, pessoal, já dei aquela lida e agora vamos lá, 10 minutos para criação. Então, pessoal, não vou dar um spoiler aqui para vocês sobre a história, porque vale a pena vocês lerem, eu acho que é maravilhoso. Mas é aquilo, vou ter que, infelizmente, dar aquele... Não vou falar o spoiler, mas vocês vão perceber o spoiler no final. Mas eu acho muito interessante porque a galera que viveu os anos 90, o começo de 2000... vivia com spoiler, né? Porque a gente sabe muito bem que começava o episódio de Dragon Ball e aparecia Freeza morre, Goku não sei o que, Namekusei explode, sei lá quem vence, sei lá quem perde. Então o título do episódio meio que falava já o que ia acontecer. Então a gente já sabia, só que mesmo assim a gente gostava, porque mesmo já sabendo, a forma como era feita era tão bom que a gente queria ver como aquilo ia acontecer. É um gatilho diferenciado, um pouco difícil de fazer, porque você precisa garantir o seu taco, mas vale muito a pena. Então, fica aqui a dica. E spoiler só é spoiler de verdade quando o autor não consegue mostrar aquilo e depois compensar na sua escrita. Mas beleza, bora lá. 10 minutos para criação e vamos ver o que a gente consegue tirar de tecnologia baseado nas lágrimas da saudade.
Beleza. No final acabou com um português bem feio, mas é isso aí. Então, pessoal, quando a gente fala sobre tecnologia, é interessante porque você pode abordar tecnologia de algumas maneiras diferentes. Quando você fala sobre tecnologia dentro do seu mundo fantástico, muitas vezes a galera já pensa no steampunk, num cyberpunk, num dieselpunk, num sci-fi, numa fantasia científica, numa distopia pós-apocalíptica, num levante das máquinas. Então, a galera quando pensa em tecnologia, normalmente está focado em onde a temática é a tecnologia. Claro que quando a temática é tecnologia é algo muito mais forte. Porém, quando a gente fala sobre tecnologia, você pode abordar em 3 tipos diferentes. Como um sistema tecnológico, que seria basicamente o que a gente fala sobre o sistema de magia, com as suas limitações, seus pré-requisitos, seus avanços, sua linearidade, as 3 leis de Sanderson entrando dentro do sistema tecnológico. Você pode trabalhar a tecnologia como uma forma de ambientação, como eu falei para vocês, do cyberpunk, dieselpunk, todos esses cenários onde a tecnologia ele é forte. Ou você pode trabalhar a tecnologia como a sua forma mais básica de definição. Tecnologia é toda o conhecimento ou a utilização de alguma coisa com o objetivo de resolver problemas. Eu tenho um problema que eu preciso me locomover dali para cá. Eu desenvolvi uma carroça. A carroça é uma tecnologia. Eu quero comer alguma coisa e não quero sujar as mãos. Talher é uma tecnologia. Então você pode trabalhar a tecnologia nesses 3 diferentes tipos de formas de abordagem. Como um sistema mágico, e assim tem as suas peculiaridades. Como cenário, mostrando todos os níveis de world building, tem seus passos bonitinhos. Ou de uma maneira direta, como resolução de problemas. Então o que eu decidi fazer aqui dentro dessa tecnologia? Mas num nível de pegar um pouco dos 3 pontos, fugindo um pouco o quesito do sistema, mas de ambientação e de resolução de problemas. Então eu quis trabalhar a tecnologia primeiramente falando um pouco sobre o cenário. Então, como a gente já viu em outros episódios, a ciência médica é algo muito forte, tanto que no Segredo Obscuro nós temos os transplantes, nós temos o tráfico de pessoas, então é muito comum você perceber que, como nós temos esse submundo para sustentar a matéria-prima, fica mais fácil da galera trabalhar e se desenvolver. Então, a partir desses boatos e dessa história anterior do rapaz, do capitão antigo que decidiu não vender seus órgãos, mas doar os seus órgãos e dar o que dava para isso, e com isso foi crescendo essa vontade e chegou até o nível que nós temos. E a cidade possui um certo nome no quesito da medicina, então a gente entra no quê? Que muitas vezes a tecnologia ela está diretamente ligada no quê? Como já dizia o filósofo, a necessidade é a mãe da invenção. Então, se você se vê com a necessidade de alguma coisa, você tem um grupo de pessoas que vão dar esforços para resolver esse problema. Então, quando a gente pega, por exemplo, por que no mundo de Harry Potter os bruxos não usam carros? Por quê? A resolução da problemática transporte foi feito e resolvido com vassouras e magias e pós, lareiras, etc e tal. Então não precisa de um carro, porque se existe dessa forma como resolver o problema, a tecnologia para o desenvolvimento de um carro, não existe essa necessidade. Porém, considerando que nós temos criaturas, alguns tipos de venenos específicos ou outras coisas, então tecnologias médicas para tratar essas criaturas, tecnologia esportiva, como por exemplo no mundo trouxa, vamos chamar dessa forma, a galera cria uma tecnologia para que uma bola de basquete seja bem feita, uma bola de futebol seja bem feita. No caso do mundo bruxo, onde nós temos o quadribol, a tecnologia esportiva está mais voltada à proteção dos jogadores, ao melhoramento das vassouras, desenvolvimento do pomo de ouro. Então a tecnologia está diretamente ligada à necessidade, onde nós temos um problema e vamos resolver esse problema. Obviamente, na ambientação, a gente tem esse problema em 1000%, em uma escala de 1000%. Então, tem um problema, resolve, problema, resolve, problema, resolve,
Afinal, a gente tem um ambiente inteiro, um cenário inteiro tecnológico. Então, considerando essa problemática, tem esses quesitos onde a galera tem esse princípio tecnológico. Como no conto do Mateus fala muito sobre memórias, fala um pouco sobre o quesito de ver o passado, né, lágrimas da saudade, então eu tentei trabalhar em cima disso aqui. Então existe atualmente um tratamento relacionado a traumas e vivências do passado. Então, da mesma forma que nós temos o quê? Os transplantes como algo mais fechado e bem desenvolvido, a nova tecnologia, vendo essa necessidade de que, como nós temos guerreiros que lutam contra demônios, traumas e problemas psiquiátricos é algo muito comum. Então, ver essa necessidade, e com isso a galera foi desenvolvendo. Tanto que, se a gente for pegar a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, teve avanços tecnológicos por causa desses grandes eventos. Tanto que Freud surgiu, a psiquiatria, né, a psicanálise, né, de Freud surgiu a partir da necessidade da galera que teve o pós-guerra. Então, vendo esses combates frequentes e outras situações de abusos, escravidão, etc e tal, preconceitos, a necessidade de tratamentos psicológicos, psiquiatras foi muito bem necessitado, então com isso foi desenvolvido esse tratamento. Porém, algumas pessoas começam a ter medo das novas tecnologias, como trabalha com o subconsciente, com memória, com o cérebro. Algumas pessoas acreditam que as pessoas podem colocar sugestões, podem colocar memórias falsas. Apesar desse medo não ter um fundamento científico, realmente isso não é possível atualmente no cenário, a galera faz muito boicote para que esse tratamento deixe de existir. Então as tecnologias são bem desenvolvidas a partir da necessidade. Então, assim, a galera do verão, que é mais militar, eles gostam de ver os avanços militares, só que o restante não gosta muito. A galera da primavera, que é mais trabalhadora, é mais comercial, então melhoramentos biológicos para resistência, para força, para memorização, para cálculos rápidos, isso eles aprovam totalmente. E a galera do outono, como eu falei para vocês, eles têm esse preconceito com a tecnologia. Então, a galera da humanas curte, a galera da biológicas, né, tem toda essa disputa entre um lado entre o outro. Então, assim, essa ciência experimental, que é essa ciência nova da psicanálise, da psiquiatria, dessa parte dos emocionais, é algo novo. Tanto que as universidades, uma só ensina essa nova ciência porque é algo recente. Porém, física, química, botânica, medicina, anatomia, todas essas ciências, mas principalmente as da área da saúde, que tem um principal ponto que é crescer a cidade com todo esse nome, é bem forte. Porém, a gente tem as ciências teológicas, nós temos as ciências militares, porque existe também essa necessidade que a cidade busca. Então, eu decidi criar tanto um quesito específico da resolução de um problema, como a definição de tecnologia, como ambientar mais ou menos. Então, como a galera, eles são muito mais conservadores de uma maneira geral, a gente vê a tecnologia não médica como algo um pouco mais lenta, porque a galera não gosta. E como essa parte de ciências médicas é algo que a galera anseia muito, mas a própria cidade tem um certo preconceito, eles precisam muito de dinheiro externo, precisa de investidores e muitas vezes a galera de fora. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso top tecnologia. Como eu falei para vocês, existem diversas formas de trabalhar tecnologia. Eu vou deixar um cardzinho aqui de um episódio antigo que eu falei um pouquinho sobre tecnologia para vocês já terem já uma noçãozinha. Então, lembrando, quando você for colocar tecnologia no seu cenário, na sua cidade, você pode trabalhar então de 3 formas. A primeira, para desenvolver o seu cenário, onde você já quer trabalhar um sci-fi, um steampunk ou assim por diante. Você pode trabalhar como um sistema, a partir de um sistema tecnológico, onde você vai trabalhar a proposta da sua história dentro não de um universo tecnológico, mas sim de um roteiro tecnológico. Show! Aí é interessante você criar mais ou menos como a tecnologia funciona. Ou você pode trabalhar no quesito de resoluções de problemas. Você pode trabalhar com algo mais relacionado à magia ou algo mais tecnológico. Pode misturar, perfeito. Mas, pegando a ideia das leis de Sanderson, utilizando como sistema mágico dentro de um sistema tecnológico, a partir da resolução de problemas, é interessante
como foi colocado aqui no episódio. Então, novamente, deixando aqui embaixo, ó, não esqueçam, vá lá para ler o conto do Mateus, é curtinho 2 páginas, com isso você já tem uma noção e assim pega mais materiais dele também. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!